Olá, futuro soldado paulista, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática da Polícia Militar para o cargo de soldado, da Polícia Militar de São Paulo, né, para o cargo de soldado, que aconteceu no ano de 2014. É repeteco, professor? Não, essa é a terceira prova do ano de 2014 que eu vou disponibilizar para você aqui no canal. O governador estava muito generoso nesse ano de 2014 e liberou muitas vagas, né? Bacana demais. Se você ainda não viu, aqui no canal existe uma playlist, pode aparecer a playlist aqui para você. Nessa playlist você encontra só provas da Polícia Militar de São Paulo e tem um vídeo lá muito bacana te indicando quais são os temas que são mais cobrados nessa prova. Dá uma conferida nesse link que apareceu aqui agora, beleza? Você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se para você ser mais feliz e aumentar a probabilidade de aprovação nesse concurso, né? Se inscreve aí para dar uma força e ajudar o canal a crescer. E se por um acaso você estiver procurando um material teórico para estudar, dá uma conferida na apostila que eu recomendo. Aqui embaixo nos comentários do vídeo tem um link com a apostila que eu recomendo, ok? Vamos às questões dessa prova. São 15 questões que não fugiram ao que a VUNESP geralmente tem cobrado nas provas de soldado da Polícia de São Paulo. Essa primeira questão é uma questão de conversão de unidade de medida. Olha só. Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos. E assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 quilômetros. Sabendo que sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo, pode-se concluir que o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi qual? Bom, a pessoa então caminha 300 metros e descansa 3 minutos. O problema nos disse que a velocidade dessa pessoa era de 4 metros por segundo, ou seja, a pessoa andava 4 metros em 1 segundo. Se ela andava 4 metros em 1 segundo, ela vai andar 300 metros em x segundos. Para a gente saber quanto tempo essa pessoa gasta para andar 300 metros, basta a gente fazer uma regra de 3, né? Na regra de 3, você vai multiplicar aqui, ó, como se fosse um x. 4 vezes x, que dá 4x, vai ser igual a 300 vezes 1, que é 300. Se você tem só multiplicação desse lado, você pode pegar um dos fatores, nesse caso o 4, e, que está multiplicando, passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa, ele vai passar dividindo. Então, você vai ficar com x é igual a 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 dá 75. 75 o quê? 75 segundos. A pessoa percorria 300 metros em 75 segundos. A gente sabe que 75 segundos tem mais de 1 minuto, não é? Porque 1 minuto são 60 segundos. Então, vamos converter esses 75 segundos em minutos mais segundos, ok? 75 é a mesma coisa que 60 mais 15, não é? 60 mais 15 dá 75. E a gente sabe que 60 segundos correspondem a 1 minuto. Então, 75 segundos nada mais é do que 1 minuto mais 15 segundos, ok? Agora, vamos escrever o trajeto que a pessoa fez. Ela andou 300 metros, parou 3 minutos, andou mais 300, parou 3 minutos e assim sucessivamente, até completar 1,5 quilômetro. Quanto é 1,5 quilômetros? 1 quilômetro são 1.000 metros, não é? Então, 1,5 quilômetros nada mais é do que 1.500 metros. Então, a pessoa andou 300, mais 300, 600, mais 300, 900, mais 300, 1.200, mais 300, 1.500 metros. O problema é saber quanto tempo ela gastou até completar 1.500 metros. Então, chegou aqui nos últimos 300, ela completou 1.500 metros. Não precisa pôr mais 3 minutos de descanso aqui no final, não, tá?
chegou aqui, completou o percurso que ele queria, até completar 1.500 metros. A gente calculou no início que ela percorria esses 300 metros em 1 minuto e 15 segundos. Então, vamos colocar esse tempo aqui, ó. 1 minuto e 15 segundos, mais 3 minutos, mais 1 minuto e 15 segundos, mais 3 minutos, e assim sucessivamente. Para cada 300 metros, se acrescentava 1 minuto e 15 segundos. Agora, é só você somar esses tempos. Vamos somar um por um? 1 minuto e 15 segundos mais 3 minutos, você vai somar sempre minuto com minuto. 1 mais 3 dá 4. 4 minutos e 15 segundos. 4 minutos e 15 segundos mais 1 minuto dá 5 minutos e 15 segundos. 5 minutos e 15 segundos mais 15 segundos soma os segundos. 5 minutos e 30 segundos. 5 minutos e 30 segundos mais 3 minutos dá 8 minutos e 30. 8 minutos e 30 mais 1 dá 9 minutos e 30. 9 minutos e 30 mais 15 dá 9 minutos e 45. Mais 3 dá 12 minutos e 45, mais 1 dá 13 minutos e 45, 13 e 45 mais 15 segundos, 13 minutos e 45 segundos mais 15 minutos dá 13 minutos e 60 segundos, ou seja, dá 14 minutos, né? 14 minutos mais 3 dá 17, 17 mais 1 dá 18, 18 minutos mais 15 segundos dá 18 minutos e 15 segundos. Essa é a resposta da questão, a letra A. Beleza? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo tentando te ajudar a entender, ok? Tinha outras formas de resolver essa questão? Sim, tinham outras formas de resolver essa questão. Você poderia fazer a regra de 3 aqui, ó, com a distância total, com 1.500 metros de uma vez, né? Que aí você não precisaria escrever esse percurso dessa forma. Por que eu optei em fazer assim? Para facilitar a sua visualização, para você ver o percurso em si, né? Direto, e não correr o risco de errar a questão. Mas se você tem mais facilidade, não precisava fazer assim, passo a passo, né? Poderia fazer uma multiplicação, né? 5 vezes o tempo que ela percorreu para dar os 1.500 metros, e os períodos de 3 minutos, tinha que perceber que existiam 4 períodos de 3 minutos de descanso, ok? Eu só fiz assim, detalhado, para te ajudar a entender, beleza? Vamos para a questão 22. Questão de fração, o temor de muita gente, mas que está sempre presente na prova da VUNESP. Uma empresa lançou no mercado uma garrafa de refrigerante com 3,25 litros. Uma família comprou uma garrafa desse refrigerante e, durante o almoço, consumiu 2 quintos do total, 2 quintos de 3,25 litros. No jantar, foram consumidos 2/3 do que ainda estava na garrafa. Em relação à capacidade total da garrafa, a fração que representa corretamente a quantidade de refrigerante que restou dentro da garrafa depois do jantar é qual? Então, é uma questão de fração, mas é tranquilo. Olha só. No total, a garrafa tinha 3,25 litros. Aí, durante o almoço, eles consumiram 2 quintos do total. Se eles consumiram 2 quintos do total, quanto que sobrou de refrigerante dentro da garrafa? Sobraram 3 quintos do total, concorda? Se eles consumiram 2 quintos, sobram 3 quintos. Por quê? De onde vem esses 3 quintos? 5 quintos, que dá 1 inteiro, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 inteiro, 5 quintos, menos 2 quintos. Denominadores são iguais, mantém o denominador, subtrai os numeradores. 5 menos 2 dá 3, ou seja, se eles consumiram 2 quintos, de fato sobraram 3 quintos do total. 3 quintos do total, como você transforma isso numa expressão numérica? Tudo que tiver aqui, quando tiver do, você vai substituir por uma multiplicação. Então, se você tem uma fração de alguma coisa, vai ser uma fração vezes essa alguma coisa. Combinado? O total, a gente sabe que são 3,25 litros. Então, sobraram lá, dentro da garrafa de refrigerante, 3 quintos de vezes 3,25.
No caso dessa questão, não precisava resolver essa conta aqui, tá? Fica atento porque às vezes tem algumas questões que você não precisa resolver, beleza? Aí vamos ver o que aconteceu no jantar. No jantar eles consumiram 2/3 do que ainda estava na garrafa, ou seja, 2/3 disso aqui, ó, tá? Consumiram 2/3 do que tinha sobrado dentro da garrafa. Se eles consumiram 2/3, quanto que sobrou dentro da garrafa depois do jantar? Sobrou 1/3 do que tinha, concorda? Por quê? 3/3 menos o tanto que eles beberam, 3/3 menos 2/3 dá 1/3. 1/3 de quê? 1/3 do que tinha sobrado, 1/3 disso aqui. Então, agora, para a gente saber quanto sobrou, que é o que o problema quer saber, ó, tanto de refrigerante que restou dentro da garrafa, a gente vai calcular 1/3 disso aqui, ou seja, 1/3 vezes isso aqui. 1/3 vezes 3/5 vezes 3,25. Aqui a gente tem só multiplicação e divisão. Então, você pode fazer 1 vezes 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai sobrar aqui, corta esse 3 com esse 3, vai sobrar 1 sobre 5 vezes 3,25. O problema quer saber, em relação à capacidade total da garrafa, a fração da quantidade que restou. Então, a fração vai ser 1/5 do total. O total não é 3,25, então a fração é 1/5 do total. Essa é a resposta da questão, 1/5, a letra E. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Como os alunos geralmente têm muitas dúvidas nas questões de fração, e é um tema recorrente nas provas da VUNESP, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão de fração para você treinar. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, também vai ter o link de outras questões, incluindo questão de fração, para você treinar. Pegue essas questões e tente resolver e depois volta no vídeo para ver se acertou ou para esclarecer alguma dúvida, tá? Só treinando, seu raciocínio vai ficar mais linear, você vai conseguir resolver com mais facilidade na hora da sua prova, beleza? Vamos para a questão 23. Questão de MMC, também sempre presente na prova da VUNESP. Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos e, para vendê-los, faz pacotinhos, todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que, com a quantidade de parafusos da caixa, é possível fazer pacotinhos com 4, ou com 6, ou com 9 parafusos em cada um, e sempre sobrarão 3 parafusos. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será qual? Então, nesse caso, ele tem uma quantidade de parafusos que é divisível por 4, 6 e 9, mas que vai ter sempre um resto de 3, não é uma divisão exata. Então, para a gente descobrir qual é essa quantidade, a gente vai calcular um número que é múltiplo comum de 4, 6 e 9, mas vai somar a esse número 3 unidades, ou seja, os 3 parafusos que sempre sobram. O número que a gente vai obter vai ser múltiplo desses 3, mas ainda vão sobrar 3 unidades, ok? Vamos calcular o menor múltiplo comum entre 4, 6 e 9, o MMC entre 4, 6 e 9. Como que a gente calcula? A gente fatora usando números primos, né? Se a gente tem aqui números pares, a gente começa a fatoração pelo 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Continua tendo o número par, então continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Não tem mais número par, então você passa para o próximo. O próximo vai ser o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Continua dividindo por 3, 3 dividido por 3 dá 1. Sendo assim, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 9 dá 36. Ele tinha 36 parafusos? Não. Ele tinha 36 parafusos, que é um múltiplo comum de 4, 6 e 9, mais 3 parafusos que sobraram. Então, na verdade, ele tinha 36 mais 3, 39 parafusos.
ok? Quando ele dividia 39 por 4, ele tinha uma quantidade de pacotes e sobravam 3. Quando ele dividia 39 por 6, tinha uma quantidade de pacotes e sobravam 3. Quando ele dividia 39 por 9, tinha uma quantidade de pacotes e sobravam 3, ok? Agora ele quer saber quantos parafusos sobram se ele dividir esses 39 de 5 em 5, né? Se o pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, quantos ficarão de fora? Então basta a gente dividir 39 por 5. 39 dividido por 5 vai dar 7, né? 7 vezes 5, 35. 39 menos 35, 9 menos 5 dá 4. Então, ele vai fazer 7 pacotinhos com 5 parafusos em cada e ainda vão sobrar 4 parafusos fora dos pacotinhos. Essa é a resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvidas ou entendeu? Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Combinado? Pode ser assim? Manda esse vídeo para alguém que você quer ajudar, né? Alguém que você quer que passe no concurso junto com você. Indica esse vídeo ou o canal para essa pessoa. Valeu? Vamos para a questão 24. Outra questão envolvendo razão e proporção, né? Envolve fração, mas no caso essa é uma questão de razão e proporção, que também sempre cai. Nossa, essa prova foi típica da VUNESP. Todos os temas que sempre estão presentes na prova foram cobrados nessa aqui. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, é 5/7. Se essa papelaria comprar mais 20 cadernos com 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e com 100 folhas vai ser de 5/9. O número total de cadernos dessa papelaria após a compra será qual? Então, questão de razão e proporção. Vamos chamar os cadernos com 200 folhas de X, existem X cadernos com 200 folhas, e os cadernos com 100 folhas de Y, para facilitar, tá? O problema fala que se a gente dividir os cadernos com 200 folhas pelos cadernos com 100 folhas, a razão é a divisão, então se a gente dividir, o resultado vai ser 5/7. Então, X dividido por Y, cadernos com 200 folhas, dividido por cadernos com 100 folhas, é igual a 5/7. Só que, olhando essa fração, né, a gente poderia falar que X seria igual a 5 e Y seria igual a 7, mas na verdade ele não tem só 5 cadernos de 200 folhas ou só 7 cadernos de 100 folhas. Ele tem um número de cadernos de 200 folhas que é proporcional a 5 e um número de cadernos com 100 folhas que é proporcional a 7, ok? Ele não tem só 5 e 7 cadernos, ele tem um número que é proporcional a 5 e um número que é proporcional a 7. Para a gente substituir esse símbolo de proporcionalidade pela igualdade, a gente muda o símbolo e multiplica o valor que está aqui depois do símbolo por uma constante, que normalmente a gente chama de K, né? Então, eu multipliquei o 5 pela constante K e o 7 pela constante K. Assim, os cadernos com 200 folhas serão 5K, os cadernos com 100 folhas serão 7K. Aí, esse carinha o dono da papelaria, fez uma compra e ele comprou cadernos de 200 folhas e de 100 folhas, né? Acrescentou aqui cadernos em X e cadernos em Y. O problema fala que ele comprou 20 cadernos com 200 folhas e 60 com 100 folhas. Então, aqui, ó, nos cadernos com 200 folhas, eu vou acrescentar 20 cadernos e nos cadernos com 100 folhas eu vou acrescentar 60 cadernos, que foi o tanto de cadernos que ele comprou, né? Mais 20 de 200 folhas e mais 60 de 100 folhas. Ele fala que depois que fez essa compra, a proporção passou a ser de 5/9, ao dividir os cadernos com 200 folhas pelos cadernos com 100 folhas, o resultado daria 5/9. Vamos fazer essa divisão, então. Ao dividir cadernos com 200 folhas, que correspondem a X. O que é X? 5K mais 20. 5K mais 20. Se você dividir pelos cadernos com 100 folhas, que são Y, 7K mais 60, o resultado vai ser 5/9.
Agora é só fazer continha, né? O que você pode fazer aqui? Você pode multiplicar como 1x, né? Para tirar essas frações. Então, você vai pegar o 9 e multiplicar tudo isso aqui, e pegar o 5 e multiplicar tudo isso aqui. Você vai ficar com 9 vezes 5k mais 20 vai ser igual a 5 vezes 7k mais 60. Coloquei dentro dos parênteses, por quê? Porque o 9 tem que multiplicar tudo isso e o 5 tem que multiplicar tudo isso. 9 para multiplicar tudo isso, vai multiplicar o 9 pelo 5k e vai multiplicar o 9 pelo 20. 9 vezes 5k dá 9 vezes 5, 45k. 9 vezes 20 dá 180. Isso vai ser igual a 5 vezes 7k, 7 vezes 5, 35k. 5 vezes 60 dá 300, né? Tudo que tiver k, eu vou passar para o outro lado. Então, 35k que está positivo, ao passar para o lado de cá, vai passar negativo. Tudo que não tiver k, eu vou passar para o lado de cá. Se está positivo 180, ao passar para o outro lado, passa negativo. 45k menos 35k dá 10k. 300 menos 180 dá 120. Então, vou pegar esse 10 que está multiplicando k, passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. K vai ser 120 dividido por 10. 120 dividido por 10 dá 12. O problema quer saber o valor da constante? Não, o problema quer saber a quantidade total de cadernos dessa papelaria após a compra. Então, aonde tiver K, a gente vai substituir por 12, aqui em relação ao número de cadernos, né? Número de cadernos com 200 folhas é 5K mais 20, então é 5 vezes o K, 5 vezes 12, né? O K não é 12, 5 vezes 12 mais 20. 5 vezes 12 dá 60, 60 mais 20 dá 80. 7k mais 60 vai ser 7 vezes 12 mais 60, né? Isso dá 144. Então, existem 80 cadernos com 200 folhas e 144 cadernos com 100 folhas. O número total vai ser a soma desses dois cadernos. 0 mais 4 dá 4, 8 mais 4 dá 12, vai 1, 1 mais 1 dá 2, 224 cadernos. Essa é a resposta da questão, a letra C. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Esse tipo de questão também costuma gerar dúvidas nos alunos, por isso eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link tem outra questão para você treinar, beleza? Vamos para mais uma questão, questão 25. Certo produto, questão de porcentagem, também é batata na prova da Polícia Militar de São Paulo, sempre cai, né? Certo produto para pagamento à vista tem 5% de desconto sobre o valor da etiqueta, mas for pago com cartão de crédito terá um acréscimo de 3% sobre o valor da etiqueta. Uma pessoa pagou por esse produto à vista o valor de R$ 114. Se ela tivesse comprado no cartão de crédito, ela teria pago quanto? Bom, vamos colocar os preços, né? O valor da etiqueta é a nossa referência, então a gente vai dizer que o preço da etiqueta correspondia a 100% do preço do produto. Se a pessoa pagasse à vista, ela teria um desconto de 5%. Então, 100%, que era o valor da etiqueta, menos 5%, a pessoa ia pagar só 95% do produto, né? Se ela pagasse no cartão, teria um acréscimo de 3%. Então, 100% mais 3% dá 103%. O problema nos disse que, à vista, o valor foi de R$ 114. Então, a gente faz uma regra de 3 para saber quanto que ela vai pagar no cartão, né? O preço à vista, 95%, correspondeu a R$ 114. Ela pagou R$ 114 por 95% do preço original do produto, né? 103%, que é o valor que ela vai pagar no cartão, vai corresponder a X reais. Beleza? Conseguiu visualizar? 95%, que é o tanto que paga à vista, corresponde a R$ 114, que o problema falou. 103%, que é o tanto que ela vai pagar no cartão, corresponde a X reais. Multiplica aqui como um X. 95 vezes x é igual a 103 vezes 114. Pego o 95 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Aí aqui é só fazer continha, faz a multiplicação, depois faz a divisão, ou faz uma divisão e depois faz
a multiplicação com o número restante, tá? Tem que fazer do jeito que você achar mais fácil. Fazendo essas continhas, você chega na resposta de R$ 123,60. Beleza? Essa é a resposta da questão, a letra A. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, você vai encontrar outra questão de porcentagem para você treinar. E treina, porque isso sempre cai na prova da VUNESP, ok? Vamos para mais uma questão. Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e, em cada cafezinho que bebe, coloca 8 gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é qual? Então, se ele quer saber o número total de cafezinhos, a gente vai chamar o número total de cafezinhos de X. É o que a gente quer, a resposta, né? A resposta da questão vai ser o X, beleza? Qual que é o volume total de adoçante que essa pessoa tem? Quanto que tem de adoçante no frasco? O volume total do adoçante vai corresponder à quantidade de gotas que cada pessoa pinga em cada café, vezes o número de cafés que são servidos, né? Então, o volume total de adoçante que existe no frasco corresponde à quantidade de gotas pingadas em cada xícara de café, multiplicado pelo número de xícaras de café que são servidas. Sabendo essa relação, a gente consegue montar expressões envolvendo esses parâmetros, né? Qual vai ser o volume total de adoçante quando forem pingadas 8 gotas por café? O volume total vai ser o número de gotas, 8 gotas, vezes o número total de cafés que foram servidos, ok? Gastou o vidro de adoçante inteiro, né? Então, o volume total vai ser o número de gotas que a pessoa pinga em cada café, vezes a quantidade de xícaras de café servidas. Agora, o problema fala que, se forem pingadas 5 gotas por café, aqui, ó, se a pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, ela conseguiria, com esse mesmo frasco, adoçar 300 cafezinhos a mais do que o que ela adoçava antes. Então, se antes ela adoçava X cafés, agora ela não vai adoçar mais X, ela vai adoçar X mais 300, concorda? Ela vai adoçar 300 cafezinhos a mais. Antes ela adoçava X, agora ela vai adoçar 300 mais X, beleza? Então, o volume total de adoçante vai ser 5 gotas por café, vezes o número de xícaras de café servidas, X mais 300, ok? Conseguiu visualizar isso? Esse raciocínio é fundamental para você resolver essa questão. Se você sabe, então, que o volume total de adoçante é igual a 8x e o volume total de adoçante pode ser igual também a 5 vezes x mais 300, você pode igualar essas duas coisas, porque as duas coisas correspondem a um único parâmetro, volume total de adoçante. Beleza? Então, a gente vai fazer 8x é igual a 5 vezes x mais 300. Multiplica o 5 por tudo que tem dentro dos parênteses, 5 vezes x dá 5x, 5 vezes 300 dá 1.500. Pego esse 5x que está positivo, ao passar para o outro lado ele vai passar negativo, 8x menos 5x dá 3x, 3x igual a 1.500. Pego esse 3 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo, você vai ficar com x igual a 1.500 dividido por 3, o que dá 500. Então, inicialmente, para quem adoça o café com 8 gotas, eram feitas 500 xícaras de café com esse adoçante. Mas ele não quer saber a quantidade total de cafés utilizando 8 gotas. Ele quer saber o número total de cafés utilizando-se 5
gotas. O número total de cafés utilizando-se 5 gotas é x mais 300, né? Então, total de cafés adoçados com 5 gotas é a quantidade anterior, 500, mais 300 cafés, porque são adoçados 300 cafezinhos a mais. Então, vai ser 500 mais 300, o que dá 800. Beleza? Essa é a resposta da questão, a letra B, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, não fique com a sua dúvida, beleza? Esse tipo de problema também sempre está presente nas provas da VUNESP e é outro tipo de questão que muita gente tem dificuldade. Então, se teve dúvida, pode perguntar que eu tento te ajudar. Valeu? Vamos para mais uma questão? Questão 27. No estoque de uma empresa há 4 caixas A, B, C e D, cada uma delas com determinado número de peças. O encarregado de registrar em uma tabela o número de peças por caixa esqueceu o número exato de peças da caixa B e da caixa C, mas lembrou que na caixa C havia 2 peças a menos que na caixa B e registrou essas informações na seguinte tabela. A caixa A tinha 50 peças, a B tinha X, a C tinha X menos 2 e a D tinha 52 peças. Sabendo que, na média, o número de peças por caixa é 45, pode-se concluir que o número de peças das caixas B e C são, respectivamente, quais? Ou seja, a gente tem aqui uma questão de média aritmética, que também é típica da prova de soldado da VUNESP. Como que a gente calcula a média aritmética de uma sequência de termos? A média aritmética é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos. O problema falou que a média é 45. Sabendo que na média o número de peças é 45. Então, onde tiver média, a gente vai colocar 45. 45 é igual a soma dos termos. Quais são os termos? O número de peças em cada caixa, 50, mais x menos 2, mais 52, dividido pelo número de termos. Quantos termos a gente tem? 1, 2, 3, 4. São as 4 caixas, dividido por 4. Ok? Agora é só fazer continha. Pega esse 4 que está dividindo tudo. Se ele está dividindo tudo, você pode passar para o outro lado com a operação invertida. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Isso vai ser igual a... Aqui a gente tem 50 menos 2 dá 48. 48 mais 52 dá 100. Né? X mais x dá 2x. 45 vezes 4 é igual a 180. Pego esse 100 que está positivo, passo para o outro lado, vai passar negativo. Isso vai ser igual a 2x. 180 menos 100 dá 80. 80 igual a 2x. Pego esse 2 que está multiplicando o x. Ao passar pelo lado de cá, ele vai passar dividindo. 80 dividido por 2 dá 40. Então, o x é igual a 40. Sendo assim, na caixa B existiam 40 peças. E na caixa C existiam 40 menos 2. 40 menos 2 dá 38 peças. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Tranquila essa questão, não é? Questão de média geralmente é tranquila nessa prova da VUNESP e sempre tem. Beleza? Fica ligado nesse conteúdo. Vamos para mais uma questão? Tá entendendo as explicações? Se estiver entendendo, lembra, deixa o joinha no vídeo, deixa o joinha e compartilha o vídeo. Manda para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. Vamos para a questão 28, vamos lá. Mais uma questão envolvendo expressões. Maria entrou em uma loja de calçados na qual havia uma promoção em que todos os pares de sapato estavam sendo vendidos pelo mesmo preço, mas somente para pagamento em dinheiro. Com o dinheiro que Maria tinha em sua carteira, poderia comprar 3 pares de sapatos e ainda sobrariam R$20. Mas se ela quisesse comprar 4 pares, ficariam faltando R$30. Sabendo que Maria comprou somente 2 pares de sapato, o dinheiro que restou na carteira dela foi qual? Bom, aqui a gente tem um problema envolvendo pares de sapato. Então, a gente vai falar que o preço de cada par de sapato vale X. A gente não sabe quanto custa
um par de sapato nessa loja. A gente sabe que todos os pares têm o mesmo preço e a gente chamou esse preço de X. O dinheiro que a Maria tinha, com o dinheiro que ela tinha, dava para comprar 3 pares de sapatos e ainda sobrariam R$20. Ela compra 3 pares e sobram R$20. Então, se ela comprar 3 pares que custam X reais cada um, ela vai pagar 3x, concorda? 3 pares que custam X reais cada um, ela vai pagar 3 vezes X, 3x. E ainda vão sobrar, então a gente vai somar a esse valor dos 3x, por quê? Porque vai sobrar na mão dela R$20, 3x mais 20, ok? Por outro lado, se ela comprar 4 pares de sapato, vão faltar R$30. Então, quando eu multiplicar 4 pares de sapato pelo preço de cada par, 4x, ainda vão faltar R$30 para ela conseguir pagar esses 4 pares de sapato. Então, eu vou fazer 4x menos R$30. Por que menos? Porque vão faltar R$30, ok? A gente sabe que a Maria tem apenas uma quantidade de dinheiro na carteira. Ela tem 3x mais 20, que é a mesma coisa que 4x menos 30, né? Beleza? Então, o que você vai fazer? Se o dinheiro da Maria é um só, você vai igualar essas duas expressões, ok? Então, 3x mais 20 é igual a 4x menos 30. Por que eu estou igualando? Porque esse dinheiro que ela tem aqui em cima é exatamente o mesmo dinheiro que ela tem aqui embaixo, né? Ela chegou lá na loja com uma quantidade de dinheiro e aqui a gente está colocando duas condições diferentes em relação a esse único dinheiro que ela tem. Por isso, a gente pode igualar as duas coisas, beleza? Pego esse 3x que está positivo, passo para o outro lado, ele vai passar negativo. Pego esse menos 30, se é menos 30, ao passar para o outro lado, ele vai passar mais 30, né? 20 mais 30 é igual a 4x menos 3x. 20 mais 30 dá 50, 4x menos 3x dá x. Então, x é igual a R$50, ou seja, cada par de sapatos custava R$50. Quanto de dinheiro a Maria tinha na carteira quando ela chegou na loja? A Maria tinha 3x mais 20. Quanto que é 3x mais 20? É 3 vezes, o x não é 50, 3 vezes 50 mais 20. 3 vezes 50 dá 150, 150 mais 20 dá 170. Se você quisesse usar a expressão de baixo, você ia chegar nos mesmos 170? Vamos ver. 4 vezes x dá 4 vezes 50. 4 vezes 50 dá 200. 200 menos 30 dá 170. Está vendo como os dois valores eram iguais? Os dois dão R$170. Então, a Maria tinha R$170. O problema falou que ela comprou 2 pares de sapato. Então, quanto ela gastou? 2 vezes R$50. Comprou 2 pares, 2x, 2 vezes x, né? 2 vezes x, o x é 50, 2 vezes 50. 2 vezes 50 dá R$100. Então, ela tinha 170, gastou R$100 na loja. Quanto sobrou na mão dela? 170 menos 100 dá R$70. Sendo assim, o dinheiro que restou na carteira da Maria foi de R$70. A resposta da questão é a letra A. Beleza? Dúvidas? Ou conseguiu entender? Se tiver entendido, larga o joinha. Se não tiver entendido, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Ok? Vamos para a questão 29? Vamos lá. Em uma padaria, o preço de uma empada mais um café é R$ 6,50 e o preço de uma empada mais um suco é R$ 7,50. Sabendo que um suco mais um café custam R$ 7, então o preço de uma empada mais um café mais um suco é qual? Essa é uma questão de sistema que também sempre cai na prova da Polícia Militar de São Paulo. Vamos colocar as expressões formadas pelas informações que o problema deu. Empada mais café é igual a R$ 6,50. Então, empada mais café é igual a R$ 6,50. Tirei o 0 aqui depois do 5. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Empada mais suco dá R$ 7,50. Então, empada mais suco é igual a R$ 7,50. E suco mais café é R$ 7. Suco mais café
é igual a R$ 7,00. Se você colocar uma chave, você vai ter um sistema. Para resolver esse sistema, como ele quer saber no final o preço de uma empada, mais um café, mais um suco, basta você somar as 3 expressões. Então, você vai somar tudo que está do lado esquerdo da igualdade e depois vai somar tudo que está do lado direito da igualdade. Então, vamos fazer essa soma. E mais E dá 2E. C mais C dá 2C. S mais S dá 2S. Isso tudo vai ser igual. 6,5 mais 7,5 dá 14. 14 mais 7 dá 21. O problema não quer saber quanto custa 2 empadas mais 2 cafés mais 2 sucos, que é o que a gente tem aqui, ó, 2 empadas mais 2 cafés mais 2 sucos. Ele quer saber o preço de uma empada, um café e um suco. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o valor de 1 mais 1 mais 1? A gente vai dividir todos esses termos por 2. Todos dos dois lados da igualdade por 2. Por quê? Dividindo por 2 eu vou ter uma empada, dividindo por 2 eu vou ter um café, dividindo por 2 eu vou ter um suco. Então, se eu dividir todos os termos por 2, a expressão vai continuar equivalente. Então, vamos dividir tudo por 2. 2E dividido por 2 dá E, 2C dividido por 2 dá C, 2S dividido por 2 dá S. 21 dividido por 2 dá 10,5. Sendo assim, por uma empada, um café e um suco, ele vai pagar R$ 10,50. Essa é a resposta da questão, a letra E. Beleza? Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, lembra, vai ter uma questão para você treinar envolvendo sistema, ok? Tem outras formas de resolver essa questão? Tem, mas talvez esse seja o modo mais rápido e mais prático para você conseguir resolver, ok? Vamos para a questão 30. Uma área retangular de 30 km² será reflorestada e, para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. O número de árvores que serão plantadas nessa área será qual? Então, aqui a gente tem outra questão envolvendo conversão de unidades de medida. A gente tem que saber quantos quadrados, para a gente saber quantas áreas serão plantadas, a gente tem que saber quantos quadrados vão caber dentro dessa área grande aqui, né? Então, a primeira coisa, vamos calcular a área de um quadrado. O quadrado tem 2 metros de lado. Se ele tem 2 metros de lado, a área desse quadrado vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, né? A área do quadrado é lado vezes lado. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 é o quê? 4 metros quadrados. Bom, a gente tem que saber quantos quadrados de 4 metros quadrados, existem dentro do retângulo de 30 quilômetros quadrados. Observe que aqui a gente tem quilômetros quadrados e aqui a gente tem metros quadrados. A gente não consegue calcular quantos quadrados existem se a gente não colocar essas unidades de medida de maneira idênticas. Se elas não forem iguais, a gente não pode realizar operações com elas. Então, a gente vai converter esses 30 quilômetros quadrados em metros quadrados. Como que a gente faz essa conversão? Usando aqui as unidades de medida, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado. Se não tivesse esse quadrado aqui, para passar de quilômetro para metro, a gente andava com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, concorda? Acrescentando 1 zero a cada uma das unidades. Só que, como está elevado ao quadrado, a gente não vai acrescentar só 1 zero, a gente vai acrescentar 2 zeros a cada nova unidade. Combinado assim? Se tivesse elevado ao cubo, a gente acrescentaria 3 zeros a cada unidade. Então, fica a dica aí, beleza? Como está elevado ao quadrado, ao passar de quilômetro quadrado para hectômetro ao quadrado, você vai acrescentar 2 zeros. Então, era 30. Acrescenta mais 2 zeros, mais 2 zeros, mais 2 zeros para chegar em metro quadrado. Isso vai dar um total de 30 milhões de metros quadrados.
ok? 30 milhões de metros quadrados. Agora sim, a gente consegue calcular quantos quadrados de 4 metros quadrados existem dentro desses 30 milhões. Basta a gente dividir 30 milhões por 4, né? Número de quadrados dentro do retângulo, 30 milhões de metros quadrados divididos por 4 metros quadrados, que é a área de cada um dos quadrados, ok? Fazendo essa divisão, 30 milhões dividido por 4 vai dar 7 milhões e 500 mil quadrados. Essa é a resposta da questão, a letra D. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar, não fique com a sua dúvida. Então, essa era uma questão muito tranquila, mas que pode ter feito muita gente errar única e exclusivamente por conta aqui destes quadrados, ok? Então, fica atento a isso. Vamos para a questão 31, vamos lá. Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, 20 conchas cheias, restando ainda 1,2 litro de sopa no caldeirão. Sabendo que uma pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que para tomá-la utilizou uma colher com 12 ml de capacidade, pode-se concluir que o menor número de colheradas necessárias para tomar a sopa toda do prato foi qual? Então, a gente tem aqui outra questão envolvendo unidades de medida, né? No caldeirão existiam 3 litros de sopa, né? Após tirar 20 conchas, sobrou lá 1,2 litros de sopa. Então, quanto de sopa foi retirado do caldeirão? Foram retiradas 20 conchas que continham 3 litros, que era a quantidade inicial de sopa que existia dentro do caldeirão, menos o tanto que sobrou, menos 1,2. 3 litros menos 1,2 litros, que é o tanto que sobrou, é igual a 1,2 litros. Ou seja, dentro dessas 20 conchas, né, com essas 20 conchas, foram retirados 1,8 litros de sopa. Se a gente sabe quantos litros de sopa tem em 20 conchas, a gente consegue calcular qual é o volume de sopa que existe em uma concha, né? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser converter litros em ml. Por quê? Porque depois a gente vai ter que calcular a relação de colheradas em ml. Então, vamos converter 1,8 litros em ml. 1,8 litro, para converter em ml, litro, decilitro, centilitro, mililitro, você vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, né? E aqui você vai acrescentar só um zero a cada vírgula que você anda, porque não está elevado ao quadrado, né? Então, anda uma vírgula para a direita, vai ficar aqui, não precisa acrescentar nenhum zero. Por quê? Porque tem o 8 depois da vírgula, então vai ficar 18. Se não tem mais nenhum número, ao andar com a vírgula para a direita, vou acrescentar um zero. Se não tem mais nenhum número, ao andar com a vírgula, vou acrescentar outro zero. Então, 1,8 litros é igual a 1.800 ml. Aí, a gente faz agora uma regra de 3, para saber qual é o volume que tem em cada concha, né? Ou, se eu posso fazer uma regra de 3, eu posso dividir simplesmente, né? Pegar esses 1.800 ml, corresponde a esses 1,8 litros, e dividir pelas 20 conchas. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Olha só, as 20 conchas, nas 20 conchas, com as 20 conchas, foram retirados 1,8 litros, que é a mesma coisa que 1.800 ml. Para a gente calcular qual é o volume que foi retirado em uma concha, a gente vai pegar esse volume total, 1.800, dividir pelo número de conchas que continham esses 1.800 ml, ok? 1.800 dividido por 20, você pode cortar esse zero com esse zero, né? Se é uma divisão, não tem soma nem subtração, você corta esse zero com esse zero, vai sobrar 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90. Então, a gente vai ter 90 mililitros para cada uma concha. Por que eu quero saber qual é o volume de sopa que tinha em cada concha? Porque o problema fala que a pessoa colocou 3 conchas de sopa no prato. Então, eu consigo calcular agora
qual era o volume de sopa que tinha no prato, né? Se uma concha tem 90 ml, a pessoa colocou 3 conchas, então a pessoa colocou no prato 3 conchas de 90 ml, 3 vezes 90 dá 270 ml. No prato tinham 270 mililitros de sopa. Essa pessoa utilizou uma colher com 12 ml de capacidade para comer esses 200 mililitros de sopa. Então, vamos ver quantas colheradas ela gastou. Para a gente saber, basta dividir o volume total de sopa que tinha no prato pelo volume de sopa que era contido em cada colher, né? Então, a gente vai fazer 270 mililitros de sopa dividido por 12 mililitros de volume da colher. Para dividir 270 por 12, você vai pegar 2, dá para dividir por 12? Não, então você vai fazer 27 dividido por 12. 27 dividido por 12 dá 2, 2 vezes 12 dá 24, 27 menos 24 sobra 3, né? Desce esse zero. 30 dividido por 12 continua dando 2, 2 vezes 12 dá 24, sobram 6, né? 30 menos 24 dá 6. Vamos continuar essa divisão só para finalizar. Não tem mais nada para descer, então eu acrescento um zero. Se eu acrescentei um zero, eu vou ter que colocar uma vírgula. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60, então o resto é zero. Sendo assim, a pessoa vai ter que dar 22,5 colheradas para conseguir tomar os 270 ml de sopa, né? 22 colheradas e meia. Como aqui nas respostas não tem 22 colheradas e meia, o menor número de colheradas que a pessoa pode dar são 23 colheradas, né? Então a resposta da questão seria a letra E. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Achei essa questão super legal. Né? Porque é uma questão que envolve lá um conteúdo associado à realidade. Você para pensar quantas colheradas você dá ao tomar um prato de sopa. Vamos para a questão 32, vamos lá. Essa questão envolvendo área de figuras planas, sempre tem. E também envolve porcentagem. Em um terreno retangular de 25 metros de largura por 60 metros de comprimento, será construído um pequeno depósito cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros, conforme mostra a figura. O perímetro desse depósito em metros é qual? Bom, então é uma questão que envolve área e perímetro de figuras planas e porcentagem. Envolve 3 coisas diferentes, né? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual é a área desse depósito. O problema fala que a área do depósito corresponde a 2% da área total do terreno. Então, a gente vai dizer que a área do depósito é igual a 2% da área total do terreno. 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100. 2%, né? É 2% de quê? 2% da área total do terreno. Eu já falei com você, quando você tem porcentagem de alguma coisa, é a porcentagem vezes essa alguma coisa. Então, você vai substituir esse dá por uma multiplicação. Se é um terreno retangular, qual é a área total deste terreno? A área total de um retângulo é lado vezes lado, 25 vezes 60. Então, eu vou ter 2% de 25 vezes 60, que é a área total do retângulo, ok? Se quisesse calcular a área total do retângulo antes para facilitar, podia, não tem problema nenhum, beleza? Agora, é só fazer continha. Vamos simplificar aqui, ó. Vou simplificar com você. 25, dá para simplificar 25 com 100? Dá, eu posso dividir os dois por 25. 25 dividido por 25 dá 1, coloco 1 aqui. E 100 dividido por 25 dá 4, né? Então, aqui no denominador vou ter 4. 2 dividido por 4, eu posso dividir tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2, correto? Então, sobrou aqui 1 sobre 2, aqui 1 e aqui 60. Então, eu vou ficar com 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá
30. Então, a área desse depósito é de 30 metros quadrados. Aí, a gente precisa, para calcular o perímetro, calcular o valor de x. Né? Para calcular o valor de x, a gente trabalha com essa área de 30 metros quadrados. Por quê? Qual que é a área do depósito? A área do depósito vai ser lado 8 vezes o outro lado, vezes x. Então, 8 vezes x tem que dar 30 metros quadrados. A área do depósito é igual a 8x. Então, a área do depósito 30, que a gente calculou, é igual a 8 vezes x. Pego esse 8 que está multiplicando x, ao passar para o lado de cá ele vai passar dividindo. 30 dividido por 8 é igual a x. 30 dividido por 8 dá 3,75. Se eu sei o valor de x, agora eu consigo calcular o perímetro do depósito. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, aqui vai ser a soma dos 4 lados do retângulo. O perímetro vai ser 3,75 mais 3,75 mais 8 mais 8. 3,75 mais 3,75 dá 7,5. 8 mais 8 dá 16. 7,5 mais 16 dá 23,5 metros. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar. Para você treinar esse tipo de questão, questão de figuras planas, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você, onde você encontra só questões de figuras planas, beleza? Pega essas questões, tenta resolver uma por uma até você falar, cara, tô fera nisso, não tenho mais dúvida nisso, beleza? Vamos para a questão 33. A loja de artigos de um clube de futebol vende 4 modelos diferentes de camisas desse clube. A tabela mostra a quantidade de camisas vendidas de cada um dos modelos no mês de outubro. Então, você tem 4 modelos, quantidade de camisas vendidas. Considerando-se o total de camisas vendidas nesse mês de outubro, o gráfico que representa corretamente essas informações em porcentagem é qual? Como as opções tinham muitos gráficos, não coloquei aqui as opções de resposta, tá? Mas eram gráficos que expressavam porcentagem. A gente tem que saber a quantos por cento cada um desses valores corresponde em relação ao total. Se a gente tem que saber a quantos por cento eles correspondem em relação ao total, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular qual é o total. Então, para saber o total, você soma esses 4 valores. Ao somar tudo, você vai chegar em 380. Vamos conferir? 4 mais 3 dá 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 6 dá 20. Então, põe o 0, sobe 2. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11, 11 mais 7 dá 18, sobe 1, 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3. 380 camisas. Se você observasse as respostas, você ia perceber que praticamente todos os gráficos tinham alternativas com porcentagens que eram múltiplos de 5. Então, para essa questão especificamente, eu vou te mostrar um truque que pode te ajudar a ganhar tempo na hora da prova. Olha só, para essa questão a gente poderia trabalhar com o truque dos 10%. Por quê? Calcular 10% de alguma coisa é algo muito fácil. Para calcular 10% de alguma coisa, basta você andar com a vírgula uma casa para a esquerda, ok? Então, por exemplo, quanto que é 10% de 380? A vírgula está aqui depois do zero. 10% de 380, você anda com a vírgula uma casa para a esquerda para achar quanto é 10%. 10% de 380 é 38, beleza? Então, guarda esse truque porque ele pode ser útil para você quando você trabalha com porcentagens associadas a números relacionados ao 10 e ao 5, né? Porque, sabendo quanto é 10%, você consegue calcular quanto é 20, quanto é 30, quanto é 40, né? E com 5 também, né? Se 10% de 380 é 38, quanto é 5% de 380? 5% é a metade de 10%, não é? 5% não é metade de 10%? Metade de 10%, então vai ser a metade de 38, ok? Então, 5%. Se 10% de 380 é 38, quanto é 5% de 380? É a metade,
É 10 dividido por 2 que dá 5, ou seja, vai dar 38 dividido por 2, o que dá 19. Você sabe quanto é 10% e quanto é 5%? Consegue calcular quanto é 15%? Sim, 15% é 10% mais 5, ou seja, 38 mais 19. 38 mais 19 dá 57. Quanto que é 20% de 380? 20% é o dobro de 10%. Então, 20% vai ser 2 vezes 38. 2 vezes 38 dá 76. 30% vai ser o triplo de 10%. Então, o 30% vai ser 3 vezes 38. 3 vezes 38 dá 114. 35%. Não, 35% é difícil. Como que eu vou calcular 35%? 35% é 30% mais 5%. Então, vai ser 114 mais 19, que dá 133. Por que eu fiz aqui usando esse truque, gente? Porque nas opções de resposta, todos os gráficos, todos não, quase todos os gráficos, tinham porcentagens que eram múltiplas de 5. Então, eu falei, bom, então vamos trabalhar com o truque dos 10%, porque isso você pode ganhar tempo, você não precisa calcular a porcentagem individualmente aqui de cada um, ok? Sabendo isso, você vê aqui a quantos por cento corresponde cada um dos valores. 114. 114 dá 30%, né? 133, 35%, 57, 15%, 76, 20%. Beleza? Então, essa era a resposta da questão, um gráfico que mostrava essas porcentagens. Camiseta A, 30%, camiseta B, 35%, a C, 15% e a D, 20%. Beleza? Dúvidas? Conseguiu entender como é que você usa isso aqui? Se nas opções de resposta tiver números que são múltiplos de 5, às vezes fica mais fácil trabalhar na base dos 10%. 10% de alguma coisa anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Sempre, sempre anda com a vírgula uma casa para a esquerda, ok? Então, 10% de 380 dá 38. 20% é o dobro. 5%, metade. 30% é o triplo, né? 40%, 4 vezes o valor de 10%. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos para a penúltima questão dessa prova? Vamos lá. Questão de sequência. Um professor de matemática desafiou seus alunos a calcularem a soma dos 514 números da seguinte sequência numérica: menos 2, menos 1, 1, 2, menos 2, menos 1, 1, 2. Sabendo que os números dessa sequência seguem o padrão apresentado pelos 8 primeiros termos, pode-se concluir que a soma de todos os 514 elementos bom, quando, já falei com você em algum vídeo, né, quando você tem uma questão envolvendo sequências, você vai pegar o número total de termos e dividir pela quantidade de termos de uma sequência. No caso aqui, ele falou que a sequência tem 8 termos, só que, na verdade, a sequência tem 4 termos, que são menos 2, menos 1, 1, 2. A partir do 2 se repete, ó, menos 2, menos 1, 1, 2. A partir do 2 vou ter outra sequência de 4, menos 2, menos 1, 1, 2. Então, a nossa sequência tem 4 termos. Como ele quer saber a soma dos 514 elementos, vamos ver qual é a soma desses 4 termos que compõem a nossa sequência. Menos 2, menos 1, né? Menos 2 mais menos 1 dá menos 2, menos 1, o que dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, a soma dos 4 termos dessa sequência é igual a 0. Sequência tem 4 números cuja soma dá 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os 514 elementos dessa sequência por 4. Para quê? Para saber quantas sequências completas de 4 números existem e qual é o resto dessa divisão. Tá? Então, vamos fazer 514 dividido por 4. O que é esse 4? É o número de elementos que formam a nossa sequência. Nossa sequência tem 4 números. A partir desses 4, a sequência começa a se repetir, ok? 514 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 sobra 1. Desce 1.
11 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, 11 menos 8 dá 3, desce o 4. 34 dividido por 4 vai dar 8, 4 vezes 8, 32, sobram 2. Ou seja, acabou a divisão, né? Vão existir 128 sequências com 4 elementos, sequências completas com 4 elementos, ou seja, vou repetir, menos 2, menos 1, 1, 2, 128 vezes, e ainda vão sobrar 2 números. Quais são esses 2 números? São os da próxima sequência, vão ser o menos 2 e o menos 1. Sendo assim, existirão 128 sequências, menos 2, menos 1, 1, 2, e sobrarão 2 números. Como a soma das 128 sequências dá 0, como é que eu sei? Eu sei que a sequência de 4 números, a soma dá 0. Então, sempre que eu somar os 4 números da sequência, a soma vai dar 0. Se eu tenho 128 sequências com esses 4 números, eu vou ter 128 vezes 0, o que dá 0, né? Então, a soma final vão ser os 2 números que sobraram. Quais são os 2 números que sobraram? Terminou uma sequência no 2, os 2 números que sobraram vão ser o menos 2 e o menos 1. A soma deles dá menos 2 mais menos 1. Menos 2 mais menos 1 é a mesma coisa que menos 2 menos 1, o que dá menos 3. Essa é a resposta da questão, a letra C. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem outra questão de sequência para você treinar, tá? Esse tipo de questão é sempre muito parecido. Quando você tiver uma questão de sequência, identifica qual é a sequência, o que vai ser a sequência. Vai ser a quantidade de elementos que depois dele começa a se repetir. Aqui, ó, você tem 8 elementos representados, mas a sequência tem 4. Por quê? Eu tenho menos 2, menos 1, 1, 2, depois começa a se repetir. Menos 2, menos 1, 1, 2. Depois teria menos 2, menos 1, 1, 2. Ok? Divide, vê qual é o resto para você saber quantas sequências completas existem e quantos elementos depois que completou as sequências vão ter. Beleza? Vamos para a última questão dessa prova? Vamos lá! 2 garotos, Marcos e João, estão empinando pipas e em determinado momento, a 15 metros do solo, as 2 pipas se enroscam no ponto P. Então, você tem aqui as pipas se enroscando. Desprezando as alturas dos garotos, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos, esse comprimento aqui, ó, e da linha de João, esse comprimento aqui, no momento em que as pipas se enroscam, é qual? Então, para a gente saber a diferença, o que é a diferença? É a subtração, a gente tem que calcular o valor desse comprimento e desse comprimento. A gente consegue calcular? Consegue. Por quê? Aqui a gente tem 2 triângulos, né? Que são triângulos retângulos. E a gente tem os catetos desse triângulo retângulo, desses triângulos retângulos. Então, a gente tem que calcular as hipotenusas. Para a gente calcular a hipotenusa, a gente usa o teorema de Pitágoras. Vamos calcular, então, o JP, o comprimento JP. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, o que é a hipotenusa, gente? A hipotenusa é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto. Esse quadradinho aqui indica que esse ângulo tem 90 graus, né? O lado que está oposto a ele é chamado de hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, aqui então vou ter JP ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, ok? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. 400 mais 225 dá 625. Para eu passar esse quadrado aqui do JP para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa, ou seja, se ele está elevado ao quadrado, ao passar para o outro lado, ele vai passar como raiz quadrada. Então, JP vai ser raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625 dá 25, porque 25 vezes 25 é igual a 625, ok? Sei, então, que o comprimento da linha de JP é 25 metros. Vamos calcular o comprimento de MP. Então, vou ter que MP ao quadrado, o quadrado da hipotenusa,
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto do triângulo maior vale 15, então vou ter 15 ao quadrado, né? E este cateto aqui, ó, vale 16 mais 20, então vou ter 16 mais 20 ao quadrado, ok? Conseguiu visualizar? Este cateto desse triângulo é esse lado todo aqui, ó, 16 mais 20, né? E esse outro cateto é 15. Esses lados fazem parte desse triângulo que tem como hipotenusa MP. Então, MP ao quadrado é igual a 16 mais 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 16 mais 20 dá 36. 36 vezes 36 dá 1.296. 15 vezes 15 dá 225. 1.296 mais 225 dá 1.521. O MP vai ser raiz quadrada de 1.521. Raiz quadrada de 1.521 dá 39. Para calcular essa raiz, você poderia fazer de dois jeitos. Você poderia lembrar que se fosse de 40, 40 vezes 40 é 1.600, né? Então, a raiz de 1.600, que é um número próximo de 1.521, é 40, ou você poderia fatorar este número aqui, né? Colocar em fatores primos, que aí você conseguiria calcular a raiz quadrada, tá? Você tem que ver o que você acha mais fácil, beleza? O problema é saber a diferença entre esse valor e esse valor. A diferença é a subtração. Então, a diferença entre MP e JP, MP menos JP, é 39 menos 25. 39 menos 25 dá 14. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Não fique com a sua dúvida. Essas eram as questões dessa prova. Se você entendeu, larga o joinha no vídeo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, por favor, é de graça, não paga nada. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. No mais, bons estudos, até a próxima!